Marina, muito obrigado pela presença. Rubens, muito obrigado. Virgílio, como vocês dispensam apresentações, né? Estamos aqui com a Marina Silva, o Rubens Recupero, Virgílio Viana, Rita Mesquita. Vou falar rapidamente do nosso festival, né? Nosso festival é um festival de cinema ambiental e a gente aproveitou esse festival para a gente trazer essas sessões, essas lives, a gente gerar um pouco de discussão sobre o tema, o que a gente pode fazer a respeito das queimadas e desmatamento, que é o tema do festival. E nada melhor que os nossos ex-ministros do Meio Ambiente, Marina e Rubens, a expertise do Virgílio da Fundação Amazônia Sustentável e da Rita Mesquita. Então, eu vou passar a palavra aí para a Marina. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa do Festival de Cinema Ambiental. Boa tarde agora, de um modo especial, a Rita, ao ministro Recupero, ao Virgílio. Acho que estamos vivendo um momento bem difícil e que pensar o cinema em socorro da política, e particularmente da política ambiental do nosso país, pode ser um alento, porque eu costumo repetir, uma quadra que fiz quando visitei o Museu Nacional da Noruega, no momento em que estava construindo o Fundo Amazônia e me deparei com a obra original, O Grito do Monk, né? A arte, mesmo sem voz, é profética, mesmo sem rima, é poética, mesmo em segredo, revela-se. Fala para além de seu tempo e com a onda eleva seus ventos a inundar litorais. Que o cinema, que a arte, que a criatividade possa vir em socorro de tempos tão sombrios que estamos vivendo na saúde pública em relação à própria política, à democracia e à política ambiental. Nós estamos vivendo uma situação que não é mais nem de desmonte da política ambiental. Esse governo não tem mais o que, digamos assim, ele é uma não política, não é uma ausência, aliás, desmontar ele está desmontando, não é? Ele é a não política, é o não lugar em relação aos desastres que vem praticando e que vem se agravando a cada dia. E eu gostaria de começar por uma questão que eu acho que nesse governo é a raiz, que é a estratégia política do governo. A estratégia do governo é desmontar, né, toda e qualquer presença da sociedade civil, da comunidade científica e do próprio Estado em sua atuação para proteger o meio ambiente, particularmente no bioma Amazônia. Nós acabamos de verificar algo que é incompreensível, que é o fato do ministro de Meio Ambiente, o antiministro de Meio Ambiente, se dirigir ao estado do Amazonas para tomar satisfação em benefício dos investigados e punidos com a investigação pela Polícia Federal na maior apreensão de madeira já feita na história das investigações em função de fraude, não é, nas licenças e notas fiscais, a documentação dessa exploração de madeira. Eu, quando fui ministra do Meio Ambiente, trabalhei muito junto com o Exército, junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público, sob a coordenação do IBAMA e do próprio Ministério do Meio Ambiente, naqueles que poderiam ser coordenados. No caso, a Polícia Federal é uma instituição autônoma, mas foi uma grande parceira. Fizemos cerca de 25 grandes operações da Polícia Federal, colocamos na cadeia cerca de 700 pessoas, fizemos uma das maiores operações de combate ao desmatamento, que mobilizou 480 policiais federais no estado do Mato Grosso, que eram responsáveis pela maior parte do desmatamento. E verificar que agora a Polícia Federal, que faz as investigações, está sendo colocada sob suspeição por parte do ministro, que na hora em que os índios denunciam que as suas terras estão sendo invadidas,
ele fica do lado dos madeireiros, inclusive o próprio governo chamou os índios para uma reunião, os caiapós, aonde garimpeiros intimidavam os índios em relação a permitir que deixem fazer exploração de garimpo dentro de suas terras. Agora, esse vergonhoso caso no estado do Amazonas. Então, nós temos, de fato, né, uma situação de completa ausência, o desmatamento crescendo de forma desenfreada, depois de ter caído por mais de 10 anos, em mais de 80%, graças ao Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. Temos uma situação em que o mundo sabe que é possível controlar desmatamento com políticas públicas, porque isso foi feito de 2003 até 2012, quando o desmatamento voltou a uma tendência de alta, só que agora nós estamos numa situação de descontrole. O ministro Recupero, o Vigílio, a Rita, todos sabem, não é, que essa é uma agenda que nós já tínhamos conseguido resultados muito importantes. Agora, o desmonte que está sendo feito, e aí eu volto à tese inicial, nesses 10 minutos iniciais, ele tem a ver, não é, com uma ação insidiosa sobre o Instituto de Pesquisas Espaciais. A primeira tentativa foi de quebrar o termômetro que identifica a febre, depois de quebrar os remédios para a infecção que leva à febre, que é desmontar o ICNBio, desmontar o IBAMA e agora a própria Polícia Federal. Ou seja, se eles ousam, não é, pegar o órgão que faz investigação de crimes em terras públicas, em áreas públicas, quanto mais não estão fazendo em relação às demais instituições. Ou seja, elimina-se a presença do Estado, abre-se uma temporada do Vale Tudo, uma espécie de faroeste, e se cria um processo de intimidação, de calúnia, difamação às organizações da sociedade civil. E ainda tem um passo, que é o fato de termos o aviltamento dos orçamentos para os órgãos ambientais no atual governo, acompanhado de um discurso que valoriza contraventores, calunia apoiadores da causa ambiental e fragiliza comunidades locais. E tudo isso em um contexto em que o mundo caminha para uma outra quadratura. Quando a gente verifica que a União Europeia e os Estados Unidos estão tratando esse assunto como uma questão de segurança global, a questão das mudanças climáticas, levando esse assunto para o Conselho de Segurança da ONU. Quando o presidente dos Estados Unidos, recém-eleito, trata essa questão como uma questão de segurança nacional e está fazendo pesados investimentos na agenda de redução das emissões de CO2 para não ultrapassarmos 1,5 graus Celsius, o Brasil está totalmente, digamos assim, trancado pelo lado de fora. Não é capaz de acompanhar a agenda na questão da disrupção tecnológica com um discurso reacionário contra um suposto globalismo, que era o discurso do ministro Ernesto Araújo, que ainda bem acaba de nos deixar, deveria ter sido acompanhado pelo ministro Ricardo Salles, não é? Temos ainda uma falta do governo se integrar nos esforços de recuperação econômica em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável, estamos isolados como a pior condução frente à pandemia, ou seja, o Brasil hoje é um pária em direitos humanos, em saúde pública e em meio ambiente. E ainda temos a vergonhosa situação aonde o ministro pretende ir para a cúpula convocada pelo presidente Biden, né, dizendo que só vão proteger aquilo que é nosso interesse, se tivermos quem nos pague. Quando você tem soberania sobre algo, isso implica responsabilidade, implica fazer o dever de casa. E hoje tivemos uma declaração do vice-presidente que achei muito interessante, fazendo justiça. O vice-presidente assumindo algo que já havia sido estabelecido, né, desde quando concebemos o Fundo Amazônia,
que hoje está parado, não é, no atual governo, com bilhões de recursos que foram doados a fundo perdido, mas lá atrás nós criamos um paradigma. Se reduz desmatamento, se poderia receber apoio para mais desmatamento, para mais redução de desmatamento. No caso, o vice-presidente hoje diz que acha muito difícil que se tenha qualquer aporte de recursos se não formos capazes de fazer o dever de casa. E eu fico feliz que ele tenha reconhecido esse paradigma que já está posto há muito tempo. Espero que o ministro Salles não nos leve ao constrangimento mercenário de ir para a cúpula convocada pelo presidente Biden, com o chapéu na mão, com o pires na mão, para dizer que só vamos proteger os nossos ativos ambientais se nos pagarem por isso. Nós temos que fazer o dever de casa. Se fizermos o dever de casa, como já conseguimos fazer em outros períodos, reduzindo o desmatamento em mais de 80% por quase uma década, aí sim nós poderemos ser ajudados para mais e mais ações. Com essas palavras, eu inicio a minha participação e, mais uma vez, dizendo que nesses momentos, em que sequer temos palavras para simbolizar o sofrimento, a vergonha, o constrangimento, com certeza, traduzir tudo isso no mundo generoso da arte é muito importante. Por isso, eu saldo a iniciativa. Muito obrigado, Marina. É sempre muito bom ouvir uma opinião tão qualificada, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma responsabilidade enorme fazer uma fala depois de Marina, né? Uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração. Ela traduziu tudo, quer dizer, o momento que a gente está passando, né? Vergonha, constrangimento e eu vou acrescentar tristeza. Eu escolhi a Amazônia para ser minha casa, né? Eu não nasci aqui, eu não tive essa sorte, mas aprendi a conviver, a compreender, a entender o desafio, a dimensão, né, do desafio amazônico. E eu queria dizer que, quando eu era muito jovem, eu sempre me entendia uma ativista. Gostava muito da ideia de falar, eu sou uma ativista ambiental. E, na verdade, o que eu estou fazendo eu faço ciência, eu faço educação e a gente faz um pouco assim de divulgação, né, de comunicação dessa ciência para a sociedade. E vocês vejam que coisa mais impressionante, né? Isso se tornou, essas questões se tornaram ações de ativismo. Você educar, divulgar e buscar o conhecimento. Então, eu sou mais ativista hoje do que lá atrás, quando eu achava, como uma jovem, que eu queria mesmo, era essa luta da defesa das questões ambientais. Eu sou uma otimista por natureza. Então, eu vou compartilhar um pouco assim da minha posição com relação ao que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos vivendo o fim de um certo tempo, um tempo anacrônico, um tempo que passou, que não deverá ter mais espaço na construção que a gente tem que fazer do amanhã. Agora, amanhã significa muitas coisas. Amanhã pode ser amanhã, o dia seguinte. Amanhã pode ser o próximo ano. E amanhã pode ser a próxima geração. Então, acho que para cada um desses amanhãs, talvez a gente tenha que assumir uma posição diferente. Para o amanhã, que é amanhã, o dia seguinte, talvez a gente tenha que assumir mais posturas de resistência por conta de tantos benefícios, tantas conquistas que a gente está perdendo. Agora, quando eu olho para esse amanhã, que é da nova geração, da frente, eu tenho mais otimismo, eu tenho mais esperança, porque eu acho que a gente não se anda para trás dessa forma como estão querendo que se ande. Então, eu acho que nós temos, sim, que fazer as alianças cada vez mais, mas também fazer as pazes, né? Então, eu vejo um pouco, vivemos um momento assim onde nós precisamos fazer as pazes. Nunca nesse país se falou tanto de ciência quanto está se falando agora. Nunca. Nunca o cidadão comum ele está recebendo informação científica complexa para fazer suas escolhas. Então, eu vejo que nós estamos começando a construir um outro tipo de cidadania e um outro tipo de ouvinte
para essas questões. Claro que a arte está nos ajudando demais nisso, porque a arte ajuda o cientista a falar com as pessoas. Então, a arte nos ajuda nessa interlocução. Então, vejo que nós precisamos desenvolver melhor essas ferramentas para que a gente seja mais efetivo, porque essa comunicação da ciência ela não é simples, ela não é trivial, e ela é essencial para essas ações de conservação. Eu acho que a Marina falou tudo quando ela disse, nós estamos trabalhando para construir esse apoio a essas ações de valorização dessa Amazônia, de valorização da natureza, de reconhecimento da importância da ciência e do conhecimento. Eu acho que a coisa mais importante agora é que a nossa sociedade, o nosso povo, é que se coloque claramente, se posicione em relação a isso. A gente se acostumou, ao longo do tempo, a reagir a pressões externas. Acho que nós precisamos construir os mecanismos da pressão interna, porque a pressão interna ela é muito importante. Então, eu vejo que em cada posto de trabalho, de cada professor, de cada cientista, de cada artista, o que a gente está fazendo é construindo esta resistência, que é a nossa resistência enquanto país, uma sociedade, e com uma visão do que a gente quer para esse país, para o Brasil. Eu trabalho cada vez mais com essa perspectiva de que as mudanças são bem-vindas. A gente se acostumou a olhar para a mudança climática, ela virou uma agenda, que ela entrou como uma agenda um pouco preocupante, um pouco negativa. E é um pouco uma pena isso, que a palavra mudança esteja cada vez mais associada a essa noção de que pode não ser uma coisa tão boa assim. E isso, claro, a mudança climática, a gente tem muita razão para estar muito preocupado. Mas existem outras mudanças, e ventos de mudanças que sopram. Eu sei que está difícil, talvez as pessoas estejam pensando um pouco, da onde que ela tira essa noção que a gente consegue ir contra tudo isso? Mas eu acho que a gente tem que acreditar que a gente consegue, porque senão a gente joga a toalha, a gente desiste. Por tudo o que a gente está vendo. Eu acho que o Brasil já mostrou mais de uma vez a sua capacidade. A Marina trouxe o exemplo do combate ao desmatamento. Isso parecia uma das coisas mais improváveis e enormes de se fazer. E, no entanto, a gente fez. A gente reverteu cenários extremamente negativos e foi feito por nós. Quer dizer, não veio de fora ninguém fazer. Nós fizemos. Somos capazes, né? Agora, nós estamos vivendo um momento obscuro. Esse momento irá passar. E acho que quando a gente faz nossos trabalhos, como educador, cientista, artista, quando a gente faz isso, a gente aproxima o fim dessa fase obscura. A gente traz luz e aproxima o fim dessa fase obscura com mais rapidez. Então, eu trabalho mais hoje do que nunca trabalhei. Tanto. Mas é porque a gente tem que ter um motivo. Eu tenho esse meu motivo. Eu acho que outras pessoas estão aí fora com essa mesma energia, né? A energia da mudança. A mudança boa, né? Tem muitas mudanças. Essa é uma mudança que a gente tem que construir. Acho que eu vou ficar por aqui. Obrigada. Muito obrigado aí pela introdução, Rita. Ministro Rubens, por favor. Bem, eu ouvi com muita atenção as duas apresentações da Marina, da Rita, e não tenho realmente nada a acrescentar ao que elas disseram sobre os aspectos ambientais. Eu vou procurar mais falar sobre cinema, né? Se bem que também aí eu não tenho muito a dizer. Eu confesso a vocês que quando eu fui convidado, a primeira vez que me telefonaram sobre esse seminário, eu relutei muito em participar, porque, como eu disse ao telefone, eu nada sei do cinema ambiental. Eu confesso que nunca assisti nenhum filme que tenha, talvez, essa temática como tema principal, né? E também não conheço bem os objetivos do festival,
Portanto, o meu propósito foi mais de participar para aprender, para ouvir vocês falarem sobre cinema ambiental do que eu falar sobre um tema que eu realmente não conheço, né? Então, eu confesso a vocês que fiquei pensando um pouco como é que é possível ligar um tema ao outro, né? Eu imagino, mas isso tudo são suposições minhas, né? Que quando vocês falam em cinema ambiental, vocês têm em mente, sobretudo, o cinema documental, não tanto o cinema de ficção, embora não seja impossível imaginar filmes de ficção que possam ter uma temática ambiental, por exemplo, inspirado na vida do Chico Mendes, né, que a Marina conheceu tão bem. Imagino que vocês estão pensando mais em filmes documentários, né? Nessa área documentária, eu tive uma certa experiência, porque durante alguns anos eu fui diretor da divisão cultural do Itamaraty, nos anos 70. E nessa época eu ajudei, por meio de financiamento, a elaboração de vários filmes brasileiros importantes, sobretudo aquela grande série do Davi Neves e do Alexandre Eulálio, sobre os grandes poetas, o Manuel Bandeira, o poeta do Castelo. Todos esses poetas eram vivos na época, né? Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral. Então, houve uma série grande de documentários que nós, no Itamaraty, financiamos e depois distribuíamos para divulgação no exterior, né? E eu mesmo fui testemunha do efeito extraordinário que o cinema pode ter como veículo de divulgação de cultura. Eu até conto a vocês uma experiência pessoal. Eu comecei minha vida profissional como jovem diplomata na Embaixada do Brasil em Viena, onde eu cheguei em 1963 e fiquei lá 3 anos. Era um mundo difícil para nós, porque a Áustria e Viena, em particular, são lugares de uma cultura riquíssima, né? Durante muito tempo, rivalizou com Paris, né? Como grande centro criador. Basta pensar que de lá saíram Freud, Adler, Kafka, Rilke, todos essas grandes figuras, sem falar de música, né? Eram todos de lá, né? Mesmo nascidos na Tchecoslováquia, em outros lugares. Kafka, por exemplo, nunca escreveu uma linha em tcheco, apesar de ser nascido em Praga. Ele é um escritor da literatura austríaca, da literatura do Império Austro-Húngaro, não da literatura tcheca, que era uma literatura escrita em tcheco e era uma literatura de nacionalistas, né? Então, todas essas figuras fizeram de Viena uma cidade de uma riqueza cultural muito grande, mas um mundo muito distante do Brasil, né? Em relação ao Brasil, a única coisa que nós tínhamos em comum era a imperatriz Maria Leopoldina, né, que tinha casado, infelizmente para ela, né, com o nosso estouvado primeiro imperador, né, que a fez muito sofrer, embora ela tivesse tido uma contribuição central na independência do Brasil. Ela, por exemplo, é uma figura que um dia deveria ser resgatada por um bom cinema. Ela nunca foi valorizada porque ela era mulher, mas, na verdade, ela é que teve, muito mais que o marido, a visão clara, né, do processo de independência. Ela conversava em alemão com José Bonifácio, né? E daí é que nasceu muita coisa da independência. Mas que eu saiba, nenhum cineasta teve essa ideia de fazer um filme sobre ela. Então, nós tínhamos lá o problema de como é que nós podíamos tocar o público desse país com cultura tão rica. Pois bem, nós fizemos isso com o filme do Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha, Alegria do Povo. Naquela época, ele tinha acabado de fazer, na minha opinião, até hoje é o filme
mais extraordinário que foi feito sobre futebol. Eu não conheço nada da mesma qualidade que esse filme do Joaquim Pedro de Andrade, né? Nós alugamos um cinema do centro da cidade e foi um sucesso extraordinário. Enquanto ele estava lá em exibição, as filas viravam quarteirões, né? Nós nunca mais conseguimos nada da cultura brasileira que sequer chegasse perto. É claro que aí nós vinculávamos duas coisas, o cinema e o futebol, né? E o futebol é uma linguagem que toca todo mundo, né? Mas eu trabalhei com outros cineastas, né? Por exemplo, eu trabalhei com o Paulo Gil Soares, que foi um grande documentarista, né? Hoje em dia também ele anda meio esquecido, que ele já morreu há muito tempo, né? Mas aquele filme dele, Memória do Cangaço, é um marco na história do cinema documental do Brasil. E eu, na época, tinha sugerido à TV Globo, e eles fizeram um filme sobre a herança africana do Brasil para o Festival de Artes Negras de Lagos, que foi no começo dos anos 70. E o Paulo Gil é que fez esse filme, né? Então, eu pude testemunhar a importância que a linguagem cinematográfica pode ter na transmissão de ideias e na divulgação de cultura, né? E eu noto que, sobretudo no caso da temática ambiental, o cinema tem contribuído muito, sobretudo por meio da televisão, né? A televisão tem uma das grandes mudanças que eu noto que ocorreram no Brasil, desde a época que eu fui ministro do Meio Ambiente e da Amazônia, em 1993, 94, é que aumentou muito o grau de engajamento da imprensa em geral em relação ao que era há 20 e poucos anos. E a televisão, em particular, tem feito trabalhos admiráveis, né? Tanto o Jornal Nacional, a Globo em geral, mas até aquele programa Globo Rural, que tem feito filmes muito bons sobre essa temática. Mas isso tudo para dizer o seguinte: o que deveria ser o propósito do cinema ambiental? Ele deve ter uma vocação didática, por exemplo, para transmissão de conhecimentos, para educação. Ele deve ser, ao contrário, digamos, um instrumento mais do que os americanos chamam de public advocacy, advocacia pública, né? De militância, de ativismo. Que veículos ele vai utilizar? Para que público ele deve ser dirigido? Porque eu imagino que, em geral, o público de filmes documentários não é muito amplo. Eu, por acaso, sou uma exceção. Eu gosto muito de documentários, né? Mas eu sei que a imensa maioria das pessoas não tem essa propensão, né? E imagino que a maioria do público que gosta de cinema documental, em parte ou em grande parte, já deve estar num comprimento de onda que é parecido com o nosso em matéria ambiental, porque são pessoas mais ou menos cultivadas, interessadas. Então, eu confesso a vocês que eu tenho mais perplexidade, mais questões do que alguma coisa para dizer, porque eu até gostaria de ouvir da parte de vocês como é que vocês veem esse papel, né? Porque, como eu disse, eu acho que a imagem é muito poderosa, mas a imagem depende do veículo, né? Cinema só não atinge muita gente se não tiver um veículo que seja de comunicação de massa, né? Então, eu vou parar por aí. Eu sei que é muito frustrante, mas eu confesso a vocês que eu não teria muito a acrescentar além disso. Eu gostaria de ver, eu até hoje, você sabe, gosto muito de filmes documentais, né? Eu vejo com frequência aqueles filmes do Eduardo Escorel, do irmão dele, né? Os filmes do Leon Hirtzman, para mim, modéstia à parte, eu devo dizer, pode me perdoar a minha opinião, mas eu acho que o maior cineasta que o Brasil produziu foi o Leon Hirtzman, sabe?
eu não conheço ninguém que tenha chegado perto dele, né? Então, coisas desse tipo, né, eu acho que são valiosas, né? Agora, para isso era preciso usar essa temática ambiental e talvez uma ideia, até uma coisa que eu queria deixar a vocês, é a única ideia, minha única sugestão, é que vocês poderiam pensar numa espécie de festival com uma vocação pan-amazônica, né? Porque aqui no Brasil as pessoas pensam que a Amazônia é só brasileira, e não é, né? Tem problemas graves na Amazônia peruana, colombiana, equatoriana, mas aqui não há muito intercâmbio, né? A gente não conhece quase nada deles, né? Então seria interessante, seria já um propósito que talvez nesses países também haja realizadores que tenham feito coisas ou que estejam participando, para procurar mostrar como esses problemas estão sendo focalizados nesses países. Na Colômbia, depois do acordo de paz, abriu-se o acesso, que antes era muito difícil, às regiões amazônicas deles. Isso está sendo seguido por uma grande devastação. Antes não havia porque era perigoso, agora as pessoas vão lá, estão derrubando, estão destruindo a floresta. No Equador, há muito tempo, eu vivi no Equador, 2 anos, e o Equador é um país que há muito tempo tem o problema da exploração do petróleo na região do Oriente, que eles chamam, que é a região amazônica deles, e eles têm tido conflitos grandes com as comunidades indígenas, né? Então, essa problemática toda em geral, muito ignorada do nosso lado, né? E a gente esquece, né, que, como eu estava dizendo aqui ao Virgílio, antes de começar esse seminário, na verdade, não existe uma Amazônia, existem muitas Amazônias. Ao mesmo tempo, formam uma unidade, né? Formam uma unidade porque tem a bacia hidrográfica, né? Tem certos traços comuns, mas cada um desses lugares, por exemplo, se vocês algum dia forem às regiões amazônicas dos países andinos, né, vocês vão ver que é muito diferente das nossas, porque lá é que nascem os rios e são os contrafortes dos Andes, né? Então, lá é que começa a floresta amazônica, mas ainda é uma ecologia diferente, né? Com clima diferente, com vegetação diferente, os indígenas são diferentes, né? Vamos passar para o Virgílio. Obrigado, João. Prazer falar aqui com um grupo tão seleto, né? A Marina Silva, nossa querida ministra e amiga, a Rita, nossa professora e amiga também, e o ministro Recupero. Eu vou pegar o fio da meada do ministro Recupero para fazer uma brevíssima reflexão sobre o papel do cinema e da arte. Eu sou um amante das artes e um amante do cinema, e acredito que a arte tenha um papel extremamente importante em fazer com que a complexidade dos temas que a ciência tem tanta dificuldade em comunicar seja compreensível. Então, a arte ela tem, por natureza, uma competência de dar um olhar sistêmico, um olhar transdisciplinar, que para nós cientistas é tão difícil. Eu acho que a Rita colocou isso muito bem. Eu tive a oportunidade de interagir com alguns filmes, um sobre chamado Amazônia Eterna, com Belisário Franca, que liderou, foi um filme lindo, com imagem, uma fotografia maravilhosa, e outro sobre Florestania, mais recente, da Cristiane Torlone. Então, eu assim, acho que esse mundo do cinema tem um papel muito importante, acho que tem um papel muito importante os filmes educativos na educação pública. Então, a gente deveria, especialmente nesse momento de educação online, fazer mais uso de filmes ambientais na educação formal. E a ideia do ministro de fazer um Recupero, de fazer um festival panamazônico de cinema, acho super legal, e coloco desde já a Fundação Amazônia Sustentável aí como uma potencial parceira de vocês numa eventual iniciativa dessa. Queria ecoar a preocupação e análise que
a ministra Marina Silva fez sobre o momento grave que nós vivemos na história ambiental do Brasil, e adicionar algo que, para mim, é muito relevante, é a perda da narrativa. Eu vejo, em especial nós aqui morando, né, na Amazônia, como os formadores de opinião estão criando uma narrativa que está espalhando pela sociedade, que coloca o meio ambiente como uma coisa ruim, como se o meio ambiente fosse o estorvo, é o meio ambiente que está atrapalhando o progresso. E essa narrativa está ganhando apoio político nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores, nos governos estaduais. Então, nós temos um desafio muito importante a ser comunicado, que é o fato de nós termos um interesse nacional em conservar a Amazônia. Não é porque é a pressão internacional da Europa, dos Estados Unidos, que nós vamos conservar. Nós vamos conservar porque isso é do interesse nacional. E aí eu acho que o cinema, talvez, o cinema ambiental, possa ter uma temática muito importante, mostrar que desmatar é ruim para nós brasileiros, para nós amazônicos, né? É ruim porque a queimada gera poluição do ar, e isso traz doenças. E não são só doenças respiratórias, são doenças cardiovasculares, diabetes e mil outras coisas que são agravadas pela poluição associada às queimadas, que na Amazônia muitas vezes é mais grave, mais aguda do que em cidades como São Paulo, que são naturalmente associadas à poluição do ar. Então, queimada faz mal para a saúde, queimada faz mal para a agricultura brasileira, porque afeta o regime de chuvas, então é burrice. Nós estamos atrapalhando o grande vetor aí da economia de hoje, que é a produção agropecuária. É ruim para a produção de energia hidrelétrica, porque com menos chuva, os reservatórios ficam secos, então gera menos energia hidrelétrica, que é uma coisa também estratégica para o país. Com menos chuva, os reservatórios de Cantareira, em São Paulo, e tantos outros de Brasília, etc., ficam também mais desabastecidos. Então, a Amazônia é muito importante para o nosso futuro. Você sabe muito bem que não há uma Amazônia só, há muitas Amazônias, né? É verdade. Então, quando você fala uma Amazônia, você tem vegetação diferente, solos diferentes, regime de chuvas diferentes, exatamente, né? Exatamente. Vocações diferentes. E, no entanto, nós não temos até hoje um plano. O tempo vai passando, ninguém faz isso. Quando se faz alguma coisa, é só para apagar incêndio, né? Literalmente, né? Apagar incêndio. E nós continuamos sem um rumo, né? Ninguém sabe exatamente o que fazer, né? Eu acredito que internacionalmente nós estamos numa posição péssima, né? E a Marina falou sobre isso, nós nunca tivemos tão ruins na foto, o Brasil sempre teve um cacife, né, pelo fato de ter conseguido, ao longo da sua história, não desmatar a Amazônia, e agora nós estamos aí nas cordas, né, numa posição extremamente vulnerável, como se a gente não tivesse nem competência nem vontade de conservar a Amazônia. E nós temos as duas coisas, eu falo, o Brasil tem competência de reduzir o desmatamento. A época que nós estávamos aqui no governo, tanto a Rita e eu, né, nós tivemos na gestão estadual, a época que a Marina era ministra, e a gente conseguiu reduzir o desmatamento em mais de 60% no estado do Amazonas. Nós conseguimos aumentar as unidades de conservação de 7 para 19 milhões de hectares. Quer dizer, é possível fazer, a gente tem competência, né, tem inteligência, tem ciência, tem tecnologia para isso. Então, nós também precisamos comunicar isso para o exterior, que nem tudo que se vê nas manchetes de jornais representa o Brasil. E tem muitas pessoas, um segmento muito relevante da população brasileira, que vê que na Amazônia há algo valioso, algo que tem que ser protegido. Então, nem sempre a narrativa governamental de quem está circunstancialmente no poder reflete a posição do país, né? Ela é formalmente representada por essas pessoas, mas o país é maior do que as pessoas que
eventualmente ocupam cargos de destaque na gestão pública brasileira. Então, acho que é muito importante vocês, cineastas, né, e artistas de diferentes, né, matizes no teatro, na música e etc., nos apoiar essa comunicação de que o Brasil é mais do que a gente vê nas manchetes dos jornais. E tem muitas coisas boas acontecendo. Eu gosto de falar que a gente não tem espaço para ser otimista do ponto de vista científico, ainda que eu comungo com a Rita a mesmo otimismo perante a vida, né? Mas a ciência nos mostra um cenário muito sombrio, né, das mudanças climáticas. Mas o Papa Francisco nos inspira a sermos otimistas, não, mas sim esperançosos, né? Então, nós temos que cultivar a esperança. E a esperança é pela metamorfose. Eu concordo com a análise da Rita, eu acho que a gente está no fim de um momento, né? O Trump passou e, oxalá, a gente venha a ter novos ventos no Brasil que tragam um pouco mais de leveza, de alegria, né, de samba, de música, de arte, de Brasil, né, e que esse Brasil que ama a floresta. Aqui a gente, no Amazonas, vangloria tanto a natureza nas toadas dos bois de Parintins, são toadas lindas, né, dos bois de Parintins, que sempre dialogam com as entidades da floresta, a magia da floresta, a sabedoria dos povos indígenas, das populações tradicionais, dos seringueiros, pescadores, quilombolas e tantos outros. Acho que tem uma maravilha a ser desvendada. E eu acredito que vocês, cineastas, e aí me dirijo um pouco a isso, porque a gente está falando, né, num festival de cinema, acho que vocês têm um material maravilhoso para trabalhar. A sabedoria dos anciãos, que infelizmente muitos deles estão morrendo, né, com a Covid, a gente está tendo uma perda na Amazônia muito mais séria do que em outras partes do Brasil, porque ligada à morte de pessoas, que é trágico em qualquer lugar do mundo, né, seja aqui na China ou no Japão, mas a gente tem a perda do conhecimento oral, que para muitas sociedades é a única forma de transmissão do conhecimento intergeracional. No mundo urbano, é muito mais comum o conhecimento letrado, escrito. Então, a gente vive um outro contexto. Então, documentar isto é algo muito importante na forma de vídeos, de narrativas, etc. A gente inventou na FAES aqui um projeto muito legal que chama Repórteres da Floresta, que a gente fez a formação de mais ou menos 100 jovens com telefones celulares para eles gravarem vídeos e eles contarem a história da Amazônia. E eles moram em pequenas comunidades e aldeias na Amazônia Profunda. Então, eu acho que tem também um outro universo que é engajar a juventude, e com esses novos meios de comunicação, Instagram, etc., Facebook, LinkedIn, e parará, que são outras formas, não é o cinema formal, que a gente vai ali, come uma pipoquinha e tal. Né? Tem muitas outras formas de festivais de arte, não só aquilo que o Recupero falou, de um festival Panamazônia, mas pequenos festivais também. Então, acho que a gente pode pensar de uma maneira um pouco mais criativa em fazer diferentes formas do uso do cinema como um vetor de aumento dessa nossa consciência. E, por fim, eu queria concluir dizendo assim que a gente tem, nessa linha de desafios do momento que vivemos, um papel muito importante das organizações da sociedade civil. No momento onde os governos não fazem aquilo que a sociedade espera e deseja que seja feito, eu acho que as organizações da sociedade civil representam parte dessa esperança. E falo, estando nesse momento à frente, né, da Fundação Amazônia Sustentável, que hoje é a maior organização não governamental da Amazônia, e que tem feito uma série de coisas relevantes. Né? Então, a gente consegue, e junto com a FAES, nós temos dezenas, centenas de organizações super legais, fazendo coisas muito boas, e que houve também uma desconstrução da imagem das organizações da sociedade civil que precisa ser recolocada. Na grande maioria, são organizações sérias, engajadas, com pessoas super comprometidas e fazendo algo muito relevante. Então, nós temos que mobilizar também a filantropia nacional, a filantropia internacional,
para apoiar essas organizações da sociedade civil que têm um papel estratégico para o futuro da Amazônia. São essas organizações, junto com os movimentos sociais, também junto com a academia, com as universidades, instituições de pesquisa, que representam aí a parte dessa esperança que a gente tem que nutrir para o nosso futuro. Maravilha, Virgílio, muito obrigado. Eu queria provocar essa discussão com vocês. Então, eu queria saber de vocês o que a gente pode fazer para a gente modificar esse quadro, que ações concretas a gente teria que estar tomando? Eu realmente não tenho nada muito a acrescentar, viu? Porque, em relação à pergunta que você fez, eu acho que a Marina pode elaborar mais, né? Ela foi autora do plano de prevenção, né, e de combate ao desmatamento, que era um plano que reunia um número grande de iniciativas e que permitiu essa redução. O problema, porém, eu acho que nós temos que ser muito objetivos, né? No momento atual, com esse governo que nós temos, a possibilidade de fazer alguma coisa é quase igual a zero, entende? Pelo menos enquanto o governo não mudar a sua postura, se é que ele vai mudar, né? Todos terão notado que nessa última mudança ministerial não se tocou no Ministério do Meio Ambiente, né? Foram mudados outros ministros, mas apesar de que o antiministro do Meio Ambiente é tão contestado ou mais do que o ministro das Relações Exteriores, ele manteve sua posição, porque ele tem força, ele tem apoio dos setores ruralistas mais retrógrados, que não são marginais, não são poucos, não, viu? Há uma certa tendência hoje em dia, que também me parece perigosa, de praticamente querer dizer que quase todo o setor do agronegócio é progressista e só alguns grupos é que não são, e isso, infelizmente, não é verdade, né? Não é verdade, né? E por isso eu diria a vocês que a gente discutir essas ações aqui é um pouco acadêmico, entende? Porque enquanto não houver uma mudança do poder político, essas coisas, o que se podia fazer é um pouco o que o Virgílio também lembrou, né? Utilizar as organizações não governamentais, em um ou outro caso, um ou outro governo estadual que tem uma atitude melhor, ou governos municipais, mas é pouco, né? É preciso, infelizmente, dizer as coisas como elas são, né? Tendo o governo federal contra, o que se pode fazer é muito pouco, né? Nós vamos ter que ver agora, nessa reunião do dia 22, do Dia da Terra, que vai haver esse diálogo com o governo americano, e aí talvez haja alguma informação nova, porque o que está transpirando é que já faz um mês ou mais que o Ricardo Salles vem tendo contatos com o governo americano, mas não se sabe qual é o conteúdo desses contatos que ele tem mantido, porque nada disso foi divulgado, não há participação da sociedade civil, nem das organizações não governamentais, porque uma das características desse governo é a aversão que ele tem, né, por essa participação da sociedade civil. Então, não sabemos se, por exemplo, essa postura quase de chantagem que ele tem adotado, de condicionar qualquer esforço a um pagamento da comunidade internacional, se isso está sendo ou não comprado pelos americanos, entende? Se os americanos estão levando adiante. Eu, infelizmente, como ex-diplomata profissional, não excluo, sabe? Porque os governos, por melhor que sejam, têm suas agendas, né? Os americanos podem querer aproveitar o encontro para dizer, olha, foi um sucesso, conseguimos que o Brasil cooperasse
mesmo que, no fundo, eles saibam que estão tratando com interlocutores que não merecem credibilidade. Porque o problema é, a gente goste ou não goste, quem é governo leva uma vantagem enorme sobre quem não é governo, né? Porque é o interlocutor que aparece para o resto do mundo, né? Por isso que eu confesso a vocês que não me sinto muito animado em falar quais seriam as políticas ideais. Essas políticas, sem dúvida, existem, né? Mas elas não têm a mais remota possibilidade de serem utilizadas atualmente, entende? Porque se houvesse algum desejo político de mudar, a primeira coisa era mudar a chefia do Ministério do Meio Ambiente. A segunda seria restaurar alguma coisa do orçamento que o Ministério perdeu. Ele teve cortes enormes. A terceira seria restaurar a estrutura que foi completamente destroçada, né? Eles acabaram com a secretaria que havia de combate à mudança climática, que tinha aquele departamento que combatia o desmatamento. Então, a primeira coisa a fazer é simplesmente reconstruir o que foi desconstruído. E depois, é claro, entrariam outras ideias, né, como essas de utilizar, inclusive, os recursos financeiros, voltar a tornar operacional o Fundo Amazônia, como a Marina mesmo disse. O Fundo Amazônia agora tem acumulado quase 3 bilhões de reais, 2 bilhões e muito, né? Então, tem muito dinheiro aí, já dá para fazer alguma coisa, né? Mas esse governo não está interessado em fazer isso. Se não está interessado, não é porque ele não conhece a verdade, é porque ele tem como base de apoio essa gente. A base de apoio dele são os madeireiros ilegais, os garimpeiros ilegais, os grileiros, né? Tanto assim que um dos postos mais importantes do Ministério da Agricultura está com o Naban Garcia, que é o chefe desse bando, entende? É o chefe desse bando. Então, isso aí não é uma questão socrática, entende? Mostre-me a verdade que eu vou seguir. Não é. São pessoas. Por isso que a área de meio ambiente e a área de direitos humanos é uma área que tem um conteúdo conflitivo. Você pode conciliar até um certo ponto, mas as pessoas que são muito favoráveis ao bom mocismo acabam não sendo bons nessa área, porque tem uma hora que você tem que brigar mesmo, entende? Porque eles brigam e matam, né? Mataram o Chico Mendes, mataram a Dorothy Stango e matam outras pessoas, entende? Então, isso não é fácil. Por isso que eu digo a vocês, a primeira prioridade é derrubar esse governo o mais depressa possível. Depois nós vamos pensar em outras coisas. Olha, eu me desculpo muito, eu tenho que me despedir. Muito obrigado a todos, viu? E uma boa continuação, viu? A todos. Parabéns. Chegando no Palácio do Governo aqui. Eu acredito que nós tenhamos, nesse momento, de fazer duas estratégias, né? O primeiro é uma estratégia de redução dos danos, fazendo o máximo de resistência possível à continuidade de retrocessos que nós estamos tendo. E a segunda ação é planejar o que poderá ser feito num outro contexto político brasileiro que, oxalá, não demorar muito a vir. Então, pensar e sonhar grande, né? O que deve ser o futuro da Amazônia, qual deve ser o projeto de Brasil para a Amazônia. Eu há muitos anos escrevi um artigo sobre isso, que falta ao Brasil um projeto nacional para a Amazônia. E eu acredito que esse é um bom momento para que a gente reúna as pessoas que têm conhecimento, têm coração no lugar certo, e de forma que a gente possa pensar num projeto nacional, não um projeto de governo para 3, 4 anos, mas sim um projeto para os próximos 10, 20,
30 anos, sempre valorizando a Amazônia como o nosso principal ativo estratégico do Brasil, tanto para a nossa geração quanto para as gerações futuras. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Foi muito rico aqui os aportes que foram feitos, e acho que o ministro Recupero, ele é muito modesto, mas ele não por acaso, entre os 9 ministros ainda vivos, ex-ministro de Meio Ambiente, ele é o nosso decano, né? Porque ele tem uma competência, uma humildade, uma sensibilidade muito grande. E eu gostei muito, né, enfim, da costura que ele fez, inclusive fazendo ponderações de como essa contribuição pode ser dada, e, obviamente, pelo cinema ambiental, e, obviamente, que eu imagino que vocês estão aqui querendo pegar dados mesmo de realidade para poder, em cima disso, enfim, ajudar a que essa causa ganhe aí uma dose de realismo, mesmo com base no que está acontecendo, para que as pessoas possam ter esses materiais dessa dolorosa experiência que o Brasil e o mundo estão vivendo no contexto de uma crise ambiental global. Quando a gente traz essa crise para o Brasil, e eu acho que o ministro fez uma provocação de que ele não conhecia, né? A gente tem um filme que foi feito sobre a história do Chico Mendes, sim, né? Eu tenho pelo menos dois filmes, 2 trabalhos que eu considero como se fossem filmes, mas um documentário da Paula Saldanha sobre as nascentes do Rio Amazônia, que é maravilhoso, não é? Acho que eu assisti e me emocionei profundamente vendo o que é, não é, a beleza daquilo que se torna grande no encontro de muitas águas, não é? Começa numa pequena nascente nas cabeceiras no Peru, né, num gotejar de água, e vira essa potência aquífera que é o Rio Amazônia, com um rio de superfície e um rio subterrâneo, talvez até maior do que o que nós temos na superfície. E temos também um filme do João Moreira Salles, né, o Vale, que é um primor, e é até profético também, porque ele começa mostrando o que aconteceu com o plantio do café, e depois ele vai para o estado do Pará, me parece que é para Altamira, mostrar que os mesmos gafanhotos que acabaram com a floresta, com a Mata Atlântica, estavam se mudando com outras práticas para a Amazônia, e isso significou que já temos cerca de 20%, não é isso, Rita, de área que foi destruída, sem falar nas áreas que já estão degradadas por algum tipo de ação antrópica, inclusive exploração e corte seletivo de madeira. Eu acho que uma saída para o que está acontecendo, acho que o ministro Recupero corajosamente colocou, nós temos que ter uma mudança de governo. Ainda bem que os americanos não permitiram um segundo Biden. Aqui, se nós tivermos um segundo Bolsonaro, nós vamos ver acontecer no nosso país pior do que acontece na Venezuela. Então, é grave e tem um amanhã, como disse a Rita, que é o imediato. E esse imediato se resolve no terreno da política, não como panaceia, mas como interdição de um processo que é nonsense, né? De um governo que, eu diria, é inconscientemente incompetente para entender o que a ciência diz, para entender o que a ética exige e para entender o que o bom senso manda. E isso é muito grave para quem não é um país de mais de 200 milhões de habitantes, o país com maior, digamos, força econômica da nossa região, e que tem, sim, não é, uma espécie de míssil carbono apontando para o equilíbrio do planeta. Ora, nós não somos o problema, nós somos a solução. Mas o governo nos transformou em um problema. Então, para sair da condição de problema e voltar para a condição de solução que nós estávamos começando a alcançar, o governo tem que recuperar, e esse governo não vai fazer isso, o plano de prevenção e controle do desmatamento, atualizando para as necessidades dos problemas que temos hoje. Não é?
nós temos que fortalecer os órgãos de gestão ambiental. Ninguém consegue combater desmatamento com o Exército. O Exército pode ter um papel suplementar no suporte logístico. E, quando eu fui ministra, nós trabalhamos muito. O COTÉ dava esse suporte logístico às operações do IBAMA, da Polícia Federal. Né? Aquelas 725 pessoas que foram presas, né? Tem um trabalho integrado, IBAMA, Polícia Federal e o próprio COTÉ no suporte logístico. O mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira que foi apreendido tem todo esse suporte. Né? As 86 pistas clandestinas dentro da Amazônia, que foram implodidas durante a minha gestão, contava com o suporte da Polícia Federal e de outros órgãos. Né? Então, nós sabemos como fazer, isso está fartamente documentado em tese de mestrado, doutorado, em artigos científicos na Science, em várias revistas de publicação científica do mundo. O Brasil não é o problema, é a solução. Mas o governo transformou no problema. Fortalecer, recuperar o orçamento, fortalecimento das instituições, parceria com a comunidade científica, parceria com a sociedade civil. Mas eu concordo com o ministro Recupero. Nada disso esse governo vai fazer. Não é? E vergonhosamente insiste nessa tese de que só vamos fazer alguma coisa se nos pagarem. Essa é uma atitude mercenária. Não é? Nós temos um filho, a gente faz qualquer coisa para tentar alimentar o filho que a gente tem, mesmo que seja com pouco que a gente adquire. Existe um esforço originário de alimentar e cuidar do filho. Né? Ninguém diz, eu só vou cuidar do meu filho se alguém me pagar para isso. Né? Esse governo não tem esse esforço originário com essa filha generosa que é responsável por produzir, não é? 20 bilhões de toneladas de água por dia, que é responsável por a maior quantidade das espécies vivas daquelas que temos no nosso país. Nós temos cerca de 22% das espécies vivas do mundo. Nós temos 11% da água doce disponível no mundo. Né? De toda a água disponível no mundo, só 0,3% pode ser de uso econômico para dessedentação humana e animal. Desses 0,3%, nós temos 11%. Desses 11% que nós temos, mais de 80% vem da Amazônia. O Brasil é a solução. E o mais importante, nós podemos continuar sendo uma potência agrícola, sendo ao mesmo tempo uma potência ambiental. O mundo cada vez mais adquire consciência querendo comer produtos de base sustentável. O mundo, em função das mudanças climáticas, vai taxar produtos que sejam carbono intensivo. E o Brasil pode oferecer produtos de baixo carbono. O Brasil tem possibilidade de ter uma matriz energética 100% limpa, renovável e segura, e o Brasil pode fornecer alimento de qualidade, sem destruição de florestas, sem violência contra índio, contra comunidades locais. Então, o que tem que ser feito, nós sabemos. O problema é que nós temos um governo que não quer fazer e que faz de tudo para mudar a legislação, faz de tudo para incentivar e dar apoio à contravenção e faz de tudo para estabelecer o caos na saúde pública, na agenda ambiental, porque o que ele quer é justificar uma intervenção autoritária na nossa democracia. Essa é uma realidade nua e crua, não é? Mas, como vocês têm a linguagem da arte, do cinema, seja na forma de documentário ou, enfim, em outros processos criativos, né, buscando representação da realidade ou no mundo da ficção, esse atravessamento dessa realidade. A gente precisa, essa realidade, esse bloco de concreto que está na nossa frente, né, é a arte, é a política, é a espiritualidade, é a filosofia que pode atravessar, pode esburacar essa barreira que se colocou diante de nós, né, com outras linguagens e com outras formas. Do ponto de vista da política, né, eu fui ministra durante 5 anos e meio e 13 dias, e durante esse período nós conseguimos mobilizar 13 ministérios para trabalhar políticas ambientais na questão do desmatamento,
mas também fizemos um Plano Nacional de Recursos Hídricos, também fomos responsáveis por mais de 70% das áreas protegidas que foram criadas no mundo durante os anos de 2003 a 2008, fomos responsáveis por criar 25 milhões de hectares de unidades de conservação, né? Fomos responsáveis por termos feito com que, inclusive, bancos privados criassem protocolos exigindo critérios de sustentabilidade para poder fazer seus financiamentos. Tudo isso foi por águas abaixo, principalmente a partir de 2012. Agora, eu concluo dizendo, a sociedade civil, nos seus mais diferentes segmentos, e eu concordo com o ministro Recupero, não é uma minoria, não é, de conservadores que nós temos no mundo empresarial. Nós temos uma minoria de progressistas, com altíssima qualidade, com uma visão de futuro, uma visão integrada ao mundo. Mas, infelizmente, é uma maioria que ainda tem uma visão do início do século XX. Não é? E eu acho que o que nós vamos precisar entender nesse momento é que tem um esforço que a sociedade tem que fazer, e a sociedade já deu demonstração disso. Né? Quando o presidente Fernando Henrique estava no governo, ele fez a medida provisória que aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%. Houve uma grande pressão para ele revogar a medida. Nesse período, o desmatamento tinha chegado a 29 mil quilômetros quadrados. O presidente Fernando Henrique se sentindo pressionado pelo Congresso e pelos retrógrados do ruralismo, fez uma medida provisória que ia derrubar a própria medida que ele tinha feito. Houve uma grande mobilização da sociedade e o presidente Fernando Henrique se sentiu respaldado para manter os 80%. Né? Na época que eu fui ministra, quando nós tomamos as ações, né, que levou o desmatamento a cair por uma série de questões que eu mencionei, né, que foi realmente um verdadeiro torniquete na criminalidade, desmontando quadrilhas, todos esses esforços que foram feitos conjuntamente, né? No segundo governo Lula, houve uma grande pressão do Blairo Maggi, do Ivo Cassol, né, desses setores reacionários, e o presidente Lula estava sendo induzido a revogar as medidas. Naquele contexto, eu pedi para sair, dizendo que perdi o pescoço, mas não perdi o juízo, para criar mesmo um fato político. E a comunidade internacional se mobilizou, mas, como disse a Rita, principalmente a sociedade brasileira. E o presidente Lula teve que entender, naquele contexto, que não era para revogar as medidas e que nós estávamos certos. E o plano se manteve de 2008 ainda até 2012. De 2012 em diante, começou a ser enfraquecido, não é? Já no governo da presidente Dilma, depois no governo do Temer. No governo do Temer, ele tentou acabar com a RENCAS, né, que são áreas de proteção no Amapá e no estado do Pará. Houve uma grande mobilização, ele teve que voltar atrás. E mesmo nesse governo Bolsonaro, toda vez que ele tentou, né, fazer a questão de mudar o marco temporal em relação às áreas indígenas, com grande mobilização, ajuda do Congresso, do presidente Rodrigo Maia à época, né, isso conseguiu ser freado. Então, eu acho que tem espaço para que a gente possa persistir, né, e, principalmente, entender que o Brasil não aguenta um desmonte das suas instituições. Nesse momento, o sistema de saúde está sendo bombardeado. O sistema ambiental, o nacional de meio ambiente, bombardeado. O sistema de educação bombardeado. O Brasil não suporta, não é, o que está acontecendo. E, obviamente, que para quem acha que a Terra é plana, nada do que incide sobre a realidade faz sentido para essas pessoas. Agora, nós não podemos deixar, né, que o Brasil perda tudo aquilo que, ao longo de décadas, nós fomos capazes de construir, inclusive, não é, a nossa democracia, que o tempo todo é ameaçada. Então, eu acho que essa dureza com a qual eu estou me referindo, e concordando com a Rita, existem múltiplas realidades. Eu, Rita, quando fui
ministra, a ciência me ajudou demais, a sociedade civil, tudo isso que foi feito não foi uma pessoa, foi um povo, foi uma sociedade. Essa mesma sociedade que mais de 70% não quer ver a Amazônia destruída, segundo a última pesquisa. Mais de 80% acha que as mudanças climáticas já estão acontecendo. Não é? Agora, como disse o ministro Recupero, quem tem o poder da caneta, não é? Num país em que se valoriza demais as estruturas verticais, não é? Está acontecendo o que está acontecendo. Mudar essa caneta, e não estou aqui nem direcionando para A ou para B, né? Eu estou dizendo que é mudar para quem tem a visão do que é ser uma democracia ocidental, de que é encarar os problemas do século XXI, né, no contexto da maior crise econômica, social, sanitária, política e de valores que o mundo está vivendo. Os americanos iniciaram esse processo, nós, os brasileiros, temos que iniciar o nosso. Muito obrigado, né? A gente realmente quer ouvir como que a gente pode se mobilizar, né? E isso só vem a respaldar que a gente, como sociedade civil, a gente tem que continuar se manifestando, e as suas palavras sempre encorajam bastante a gente. Rita, eu vou passar a palavra para você. O que você acha aí que a gente pode fazer nesse momento para mitigar esse problema de queimada, desmatamento e de perigo iminente ao nosso meio ambiente? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu concordo com todas essas sugestões que foram feitas. Talvez a gente precise ousar um pouco em algumas frentes, e aí eu queria fazer duas propostas. Assim, uma, eu acho que o cinema ele consegue nos transportar para outras realidades. O povo brasileiro, a gente precisa tratar dessa outra forma de ver o mundo e de se relacionar com a natureza. Existe uma outra lógica de relação com a natureza e existe uma outra ética de relação. Para mim, essa é uma questão cultural central. O cinema pode nos ajudar a ver com os olhos de outros. E aí eu acho que o povo brasileiro está precisando olhar para a Amazônia com o olho dos indígenas, com o olhar dos povos ancestrais, com o olhar desse povo da Amazônia profunda. E o cinema pode propiciar isso, eu acho. O nosso povo é urbano, esse urbano desconectado, então, desconectado da natureza. Ele hoje está conectado com essas redes sociais, a parafernália toda, mas ele está desconectado da natureza. Então, eu acho que nós precisamos restabelecer. E aí, não é só aquela conexão de ir no parque urbano, ir no Ibirapuera, ir aqui em Manaus, a gente vai para o Bosque da Ciência, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma conexão um pouco mais cultural, espiritual, ética, e outros valores. Então, acho que o cinema pode nos ajudar a explicar para as pessoas urbanas o que significa isso que a gente fala, que é essa outra forma de relacionar com a natureza, né? Então, isso é uma coisa. Isso é uma coisa que é quase na linha dos documentários, mas é mais que isso. É mais profundo do que isso. E precisa ser traduzido e não é simples. Mas o cinema faz. O cinema consegue colocar a gente no meio de um tsunami. Ele consegue colocar a gente no tempestade perfeita. E a gente afunda com aquele barco, a gente fica sem ar com aquela bolha, né? Tudo isso. Então, é possível. A gente tem que colocar as pessoas dentro da Amazônia com essa experiência. A outra coisa é ficção científica. E ficção científica é uma coisa muito interessante, porque se você hoje conversar com o cientista antenado, ele vai te falar assim, não, nós estamos aqui falando da economia 4.0, isso aqui vai ser a solução para a Amazônia. Bom, tá bom. O que é isso? Eu acho que ficção científica é uma coisa que permite você olhar como poderia ser ou como será. Acho que talvez os clássicos da ficção científica cantaram a pedra antes. Eles beberam lá atrás numa fonte que talvez seja a ciência, acompanharam avanços tecnológicos e idealizaram um mundo que ele hoje é o nosso mundo. Ele hoje é o nosso mundo, é o que a gente tem aqui. Então,
já não é mais ficção científica, é realidade, mas foi pensado lá atrás ficção científica. Então, eu acho que quando a gente fala sobre a possibilidade dessa convivência entre as cadeias de valor da economia e a conservação da floresta, ou a gente fala de valorizar esses produtos ativos da floresta por meio da biotecnologia, e como é que a gente vai fazer isso e ainda ficar com a floresta lá, e ainda proteger esse ambiente, e ainda tudo isso? Eu acho que hoje, para a maior parte das pessoas, isso é ficção científica. As pessoas não sabem do que está sendo falado, não entendem o que está sendo falado, mas existe uma grande distância entre essa concepção, essa idealização do que isso é, e, na verdade, a visão que as pessoas têm. Então, eu acho que o cinema também pode nos ajudar ali, um pouco construindo essa ficção científica do futuro do Brasil com a Amazônia em pé, com a floresta em pé. A gente pode olhar para esse futuro possível. Então, eu queria só agregar. Eu acho que nós precisamos, sim, olhar para o presente duro, mas nós temos que ajudar as pessoas a ver esse futuro possível, porque se eles não virem o futuro possível, não tem futuro. Não tem futuro. Então, eu acho que o cinema pode ajudar a construir isso. Então, eu queria deixar essa como minha contribuição a essa conversa. Obrigado, Rita. A gente sempre busca inspiração, né? Nós, inclusive, como Mar Brasílias, né, a minha produtora, a gente trabalha com realidade virtual, então, se a gente conseguir, infelizmente, a gente depende de verbas, né? Mas a gente tá sempre nos nossos planos mostrar a Amazônia, trazer o pessoal para dentro, né? Porque eu acho que é a empatia que vai gerar o cuidado, né? Acho que é por aí. Obrigado, Marina, Rita, né, e todos os presentes. Prazer estar aqui com vocês. Uma coisa que a gente tem acompanhado aqui nas lives que a gente tem fazendo, e eu queria trazer isso para vocês. A gente vê, às vezes, né, a situação que a gente fez de uma live com o canal, que eles querem criar uma brigada para tentar, né, a gente evitar as questões dos incêndios. A gente vai entrar agora em época de seca novamente. E do outro lado, a gente viu ali o pessoal, né, de uma outra ONG, a Copaíba, aqui do interior de São Paulo, né, já assim, treinando brigadas há muito tempo, já fazendo, né? Eu senti que, assim, até pelo tanto de tempo que eu trabalho na área de terceiro setor, tudo, eu sinto que às vezes falta uma conexão, né? Tipo um lugar de conhecimento de boas iniciativas que acontecem, né, Marina? Assim como você, como ministra, fez uma enorme, né, quantidade de iniciativas bacanas. A gente sabe, né, o Virgílio lá com a FAS, assim, ó, acho que até incontável número de iniciativas. A gente tem falado com o Mário Mantovani e outras iniciativas, mas eu acho que falta tipo um lugar de conhecimento, né? Uma das coisas que a gente tem pensado pós-festival é criar, de repente, um local, né, ou uma plataforma, algum local, onde boas iniciativas sejam colocadas para que sejam replicadas. E até escutando um pouco ali a fala do Virgílio, né, falando, acho que a gente precisa se unir mais, né, ter essa pressão popular que está faltando um pouco para as coisas acontecerem. Um outro ponto importante que veio também, né, que surgiu, né, assim, poxa, a gente sabe que tem uma briga ali de um lado, de um político, né, contra uma agenda ambiental. Como é que a gente reverteria isso, né? Assim, talvez trazer a iniciativa privada, né, chegar nos grandes, né, nas grandes indústrias ali, de repente os grandes frigoríficos, e falar assim, olha, a gente está com uma ideia de criar uma proposta de lei onde a cadeia sustentável e rastreável ela vai ter redução dos impostos. E aí a gente conseguir essa parceria, chamar junto os grandes players, porque eu acho que a gente trazer os grandes players para o nosso lado, ele ajuda bastante. O que vocês entendem sobre isso, né? Como é que vocês enxergam um pouco isso? Nós temos aí uma reforma tributária que tem que tratar dessas questões, porque a velha economia teve todos os incentivos necessários para ser o que é. Não é? A nova economia precisará de tempo, dos investimentos, dos meios e dos incentivos, inclusive para o desenvolvimento de mais e mais pesquisa, para o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive de pesquisa que sejam capazes de fazer isso que a Rita falou, que é integrar os conhecimentos tradicionais com os conhecimentos da ciência moderna, dos postulados de certo, errado, etc., com o saber narrativo. Eu
Eu sou herdeira do saber narrativo, né? Eu sou filha de seringueira, fiquei até meus 16 anos na floresta. Modéstia à parte, eu conheço muito empiricamente da floresta, conheço, acho que, umas 40 espécies de frutos comestíveis na floresta. Sinto até o gosto deles aqui, né? Comer um abil assim que a gente acha no meio da mata, um bacuri, um tucumã, uma guariúba, uma quariquara, um breu, enfim, é uma quantidade de aromas, de texturas, de imagens, de beleza. Não é só mata. A mata é muita coisa ao mesmo tempo, é uma riqueza incrível. Então, a pesquisa que é capaz de fazer essa integração entre saber narrativo e o conhecimento moderno, a tecnologia ancestral com a tecnologia moderna. E nós, só para a gente ter uma ideia, porque geralmente as pessoas gostam muito de métricas, né? A nossa biodiversidade, se não me engano, já foi responsável no passado por cerca de em torno de 30%, eu acho, da nossa balança comercial. A castanha e a borracha. Só que era numa estrutura verticalizada, no regime de semi-escravidão das casas aviadoras, em que os donos dos barracões ficavam tão ricos a ponto de financiar aquela obra maravilhosa que é o Teatro Amazonas, e dos seringueiros serem tão pobres a ponto de serem como no Seringal, onde eu morava, em que das 200 famílias, mais de 200 famílias, com uma média de 10 filhos, daquelas crianças todas, 260 e poucas famílias, só uma conseguiu fazer uma faculdade. Essa pessoa foi eu, certo? E passando por todas as agruras. O novo ciclo que a gente está se referindo, que não é mais ficção, é realidade, é só dar escala, fazer os investimentos, isso que a Rita estava falando, é na busca de um modelo que seja mais horizontal. E a cadeia produtiva do açaí, dessa economia, da bioeconomia, como diz o professor Carlos Nobre, para quem não sabe, já gera mais arrecadação do que a poderosa Vale do Rio Doce, no estado do Pará. Já gera mais empregos do que a poderosa Vale do Rio Doce, Só que a Vale é altamente verticalizada. A cadeia produtiva do açaí gera mais de 300 mil empregos contra 20 mil empregos da Vale do Rio Doce. E alimenta muitas famílias e ainda nos dá um produto de altíssima qualidade. Imagine o que é isso em sistemas agroflorestais, em agroindústria, numa série de processamentos que faça com que a gente possa ter o açaí, assim como a gente tem a qualidade do leite que a gente põe na geladeira e se conserva por 3 dias. E é possível adensar. O professor Paulo Caggiano, que trabalhou comigo, infelizmente já não deixou, um dos maiores geneticistas da Exalc, ele criou uma tecnologia das ilhas de alta densidade na floresta, que é você plantar mais açaí junto com floresta para ter mais produtividade. Você pode plantar mais castanheira, mais seringueira, mais bacuri, mais abil, mais guariúba, mais biorana, mais bababá, certo? E criar com isso uma nova economia. Essa nova economia não é mais a economia para que tenha uma quantidade de pessoas em que, enquanto a gente tem 4 mil mortes por dia e 60 milhões de pessoas que não têm o que comer, ficaram mais ricos, segundo a revista Forbes. É para que a gente tenha mais gente feliz, mais gente bem alimentada, mais gente bem educada, certo? E quando eu estou falando isso, eu sei que tem muita gente boa que estão fazendo investimento, buscando parceria. O Virgílio mesmo, agora aí quando faltou oxigênio, teve muitos empresários que ajudaram, e foi muito necessário. E nós temos essas pessoas que estão abertas para esses novos investimentos. Paralelo a esse Brasil pior que nós temos, tem um projeto de Brasil melhor. Esse projeto de Brasil melhor pode vir à tona. É só a gente mudar o ponteiro, e aí os incentivos, os investimentos é para mais saúde, mais preservação, mais prosperidade e não mais concentração. Eu acho que o desafio desse momento histórico, ele é de natureza
feminino, sabe? Tem uma boa dose de feminilidade nas saídas, na forma amorosa, respeitosa e, ao mesmo tempo, firme, não é? Porque o ato de dar à luz, de parir, ele tem uma beleza, uma riqueza, mas ele também tem uma dose de firmeza, de agressividade, que sem isso a vida não vem, certo? E eu acho que tem esse olhar do feminino, a gente que aprende a amar e respeitar a natureza, né? Como a gente como parte dela, né? Eu sempre digo, às vezes, vocês sabem que eu sou uma pessoa de fé, e eu sempre digo nas igrejas onde eu vou, né? É incoerente dizer que ama o Criador e destruir a criação. Essa é uma maravilha. Nós só estamos aqui porque existia um berçário para nos receber. Destruir esse berçário é a maior violência com aquilo que há de mais frágil em todo o universo, a vida. Tudo que existe, no meu entendimento, do alinhamento dos astros, dos planetas, né, a água que a gente bebe, tudo que existe é para dar sustentação a uma única coisa, essa frágil vida. Nós estamos comprometendo uma arquitetura, uma engenharia, uma beleza e uma riqueza, uma complexidade que não sabemos como acontece, nem como aconteceu. Para os que creem foi Deus, para os que não creem tem outras explicações, mas tudo isso concorre para a existência da vida. E é isso que estamos ameaçando com o aquecimento global, com a perda de biodiversidade e dos conhecimentos ancestrais associados a tudo isso. A nossa ideia, né, era trazer o festival para a Amazônia, né? O Jackson Hole Film Festival, ele acontece dentro do Parque Yellowstone, né? Então, tudo induz a natureza é fantástica, maravilhosa, né? E então, talvez no ano que vem a gente consiga fazer a edição aí na Amazônia, né? Perto da Rita, perto das origens da Marina, né? Rita, o que você acrescenta aí para a gente nessa questão aí de, vamos dizer assim, do desmatamento, né? E a gente já falou, né, das coisas que a gente podia fazer. A temática que a gente colocou para a reflexão do festival é desmatamento e queimadas, né? Eu queria depois ouvir a Marina também. Mas falando de desmatamento e queimada, né, que acontece todo ano, né, o que a gente pode fazer? Né? Um dos motivos até do festival ser em abril é para que a gente tivesse tempo de jogar esse assunto na luz e fazer com que, né, os poderes públicos eles se mexam, né, mas apesar de eu já achar que o time já deveria ter sido iniciado, né, mas o que vocês acham, né, em questão de planejamento? Quando é que se deve começar a tratar desse tema? O que pode ser feito, vamos dizer, ainda agora em abril, né, para a gente tentar minimizar essa questão? Eu acho que o que pode ser feito tem que primeiro querer ser feito. Então, se a gente está num momento que não se quer fazer, eu não sei te responder. Mas eu queria fazer uma fala, só um alerta, uma fala de cuidado. Eu trabalho com a recuperação de áreas alteradas na Amazônia. Essa é a minha linha de pesquisa. Então, eu trabalho com a vegetação secundária, aquelas capoeiras. E, nos últimos tempos, com mais força ainda neste governo atual, vem crescendo muito a ideia de que você pode restaurar, que você pode recuperar, que você regenera. Eu queria fazer uma fala só de cuidado, de alerta, de que eu estou trabalhando com isso há mais de 30 anos, monitorando áreas de floresta que não voltaram a ser cortadas há mais de 30 anos. E o que a gente sabe é que não estamos conseguindo voltar, não. Tá? Não há essa regeneração que se espera. E a gente, quando perde, a gente não existe nenhuma segurança de que voltará aquilo que se perdeu. Volta alguma coisa, claro, alguma floresta, alguma capoeira, um sistema mais empobrecido, florestal ainda, mas essa noção de que nós vamos restaurar a floresta amazônica, que ela vai regenerar, eu acho que ela é uma noção perigosa e que muitas vezes ela vem um pouco... Outro dia eu vi rapidamente numa matéria sobre as queimadas do Pantanal,
a noção de que o Pantanal volta a se regenerar. Bom, não é tão assim. A gente precisa deixar muito claro, as perdas que a gente está vendo, na escala que a gente está vendo, provavelmente são irreversíveis, no sentido de reverter ao que era antes, naquele momento que teve essa intervenção. Agora, é claro que a regeneração da floresta, a regeneração natural, que está dentro desses sistemas todos, inclusive nos sistemas tradicionais, de cultivo e pousio e descanso da terra, a vegetação secundária, claro, é melhor ter uma vegetação secundária do que não ter vegetação nenhuma. Ela não pode servir como o aval para achar que o desmatamento e as queimadas não são tão graves assim. Porque se a gente resolver que a gente vai parar de fazer, vai voltar. Então, eu queria fazer... Esse é mais um alerta, que é mais mesmo da pesquisa com a qual eu estou envolvida, mas que a gente não tem razão para pensar isso. Então, a gente tem todas as razões do mundo para querer combater esse desmatamento e essas queimadas, porque a gente está perdendo coisa que provavelmente não vamos recuperar. E eu acho que isso, então, também é um conceito muito importante, porque, às vezes, ao olhar a Amazônia, a floresta, o técnico, eu fico tão cansada dentro da floresta quanto eu fico dentro de shopping center. Para mim, é muita informação. Mas, às vezes, eu sinto que as pessoas olham para aquilo e vê só um borrão verde, sem foco, sem reconhecer a quantidade de informação que tem ali dentro. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque, para quem já olha para a floresta e vê um borrão verde, vai olhar para uma capoeira e vai ver um borrão verde também. Uhum. Não vai ver essa quantidade de informação que estava ali e que não voltou, e que ficou mais pobre, que ficou perdido. Que é essa complexidade dessa organização que, se a gente não colocar em foco, fica lá no borrão verde. E o borrão verde traz um alento que a gente não pode se dar ao luxo de ter. Então, talvez eu falaria um pouco sobre, nessa linha, o que a gente deve fazer? A gente deve acordar. O Vitor, né, da FASE, ele falou exatamente isso, né? A gente está se aproximando do ponto de não retorno, né? Parece que existe um percentual de desmatamento máximo, se não me engano, em torno de 25%. Se continuar mais um pouco, a gente vai atingir esse ponto de não retorno e vai iniciar o processo de desertificação. Dito isso, passo a palavra para a Marina, como ex-ministra. O que você acha que a gente pode fazer para minimizar queimadas, desmatamento, planejamento que a gente pode fazer e quaisquer outras considerações que você queira fazer? Acho que, de alguma forma, eu falei isso em uma outra posição que eu manifestei. A parceria com os governos estaduais é muito importante. A primeira fase do plano de prevenção e controle do desmatamento, até porque era uma emergência, nós chegamos numa tendência de alta, é como se o transatlântico tivesse disparado, né, em alto mar, e nós tínhamos que frear e neutralizar aquela força que estava devastando tudo. Então, nós tivemos que tomar medidas do governo federal para os estados e que, naquele primeiro momento, foram muito eficazes. O segundo passo era os planos de prevenção e controle de desmatamento nos estados, que era uma engenharia mais complexa, porque em alguns estados tinha muita resistência a fazer o dever de casa. Mas conseguimos fazer 2 esforços. Um foi o plano de prevenção e controle do desmatamento, o outro foi o plano Amazônia Sustentável, que, infelizmente, depois da saída do Ministério, não foi implementado, mas, inclusive, é um plano reconhecido como algo muito importante para essa nova economia. Então, recuperar o Plano Nacional de Prevenção e Controle do Desmatamento, articulado com os estados, os orçamentos, fortalecimento do IBAMA, do ICMBio, não é?
olhar para as informações que são trazidas pelo INPE, que é um sistema de monitoramento por satélite em tempo real, através do DT, e acionar as ações de combate ao desmatamento quando ele está acontecendo no território. Porque, como nós temos dois sistemas, um que consolida o dado e outro que alerta sobre o desmatamento, você tem que ficar de olho no sistema de alerta, o fortalecimento, não é, das ações de fiscalização, as ações de investigação da Polícia Federal junto com o IBAMA, que, infelizmente, agora a Polícia Federal está sob suspeição pelo ministro, que o ministro resolve advogar pelos contraventores e colocar na berlinda a Polícia Federal que fez a investigação. O delegado Saraiva teve uma frase muito feliz, que sobre a Polícia Federal não passaria a boiada, não é? E juntar as experiências que deram certo, não é? Fazer a atualização dessas experiências, ouvir a comunidade científica, ouvir a organização da sociedade, parceria com os governos locais, com as comunidades locais, combater a violência. Quando a gente fala dos índios, né, é importante saber que, nesse momento, só os guajajaras já foram pelo menos de 3 a 4 mortes dos guardiões da floresta, dos índios guarajajaras, no estado do Maranhão. E a violência aumentou. O Brasil hoje é o país onde é mais perigoso, segundo o Observatório dos Direitos Humanos, para ambientalistas na América do Sul. Então, né, o que fazer são essas medidas, continuar criando unidade de conservação, demarcando e respeitando as terras indígenas, não permitindo a grilagem, não passando mensagem trocada, não fragilizar a legislação ambiental, como está sendo proposto em relação a legalizar garimpo em terra indígena, em relação à exploração irregular de madeira, com corte seletivo, sem manejo florestal, sem absolutamente nada. Então, existem ações que podem ser feitas. Você me pergunta, depois de todo esse desmonte, isso se reverte de uma hora para outra? Claro que não, não é? Dá muito trabalho você botar em curso, e a gente estava, digamos assim, já numa inércia positiva. Agora nós estamos já, né, numa propulsão, acho que é assim que fala, negativa. É o navio sendo, enfim, a velocidade máxima para destruir. Reverter esse processo é uma complexidade muito grande, né? Agora, o Brasil vai começar a sofrer sanções. Primeiro vai taxar os produtos carbono intensivos. A Europa já fechou esse ciclo, os Estados Unidos vai fechar, a China vai vir junto, e nós vamos ver os nossos produtos sendo barrados nos mercados, e que nós dependemos. A agricultura brasileira, né, o que equilibra a nossa balança comercial, é um dos itens mais importantes, e isso está prejudicado. Não é por acaso que Mercosul não andou, nós não entramos na OCDE, não é por acaso que o Biden pressiona agora o Brasil, né? Então, nós sabemos o que fazer. O Brasil, eu repito, não é o lugar do problema, é o lugar da solução, mas precisa das pessoas com compromisso ético, capacidade técnica e visão estratégica. E eu coloco o compromisso ético em primeiro lugar, porque boa parte das respostas técnicas nós já temos. O que nós não temos é o compromisso ético de usar todo esse conhecimento para fazer com que o Brasil possa ser, no século XXI, não é, um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Esse é o lugar do Brasil no mundo, não é? Infelizmente, né, esse lugar está sendo detonado temporariamente, eu espero que seja temporariamente, né? E eu espero que a gente consiga esburacar essa barreira que está na frente de cada um de nós, com ideias, com conhecimento, com democracia e, principalmente, com a vontade soberana do nosso povo. Maravilha. Agradeço demais a colaboração aí de vocês. Creio que todos concordam em gênero, número e grau, né? Mas eu vou passar a palavra, então, para a Rita, para a gente fazer a despedida, né, considerações finais de despedida, e depois a Marina. E, né, novamente, só posso agradecer demais aí pelo tempo de vocês.
Eu queria agradecer muito essa oportunidade de falar sobre essa temática, de interagir com todos aqui. É muito bom poder falar e alcançar outros agentes, né, que estão atuando na sociedade e que têm o poder também de contribuir. Então, eu queria agradecer ter tido essa oportunidade, poder compartilhar um pouco aí da visão, talvez, e das preocupações, e principalmente dos colegas que estavam aqui no debate, porque me senti assim, muito honrada de estar aqui nessa mesa junto com todos eles. Então, eu só queria falar isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita. Marina, suas considerações finais. Olha, primeiro foi uma alegria poder fazer esse reencontro nosso virtual. E vamos fazer o festival, sim, na Amazônia, vai ser ótimo. Foi muito rico para mim participar dessa mesa com meu querido amigo e professor Rubens Recupero, com o Vigílio, que é esse jovem pesquisador interessado pela Amazônia. Eu digo jovem porque quando a gente passa dos 60, a gente fica meio sem noção, mas eu acho que o Vigílio já está na área de transição. A Rita, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dessa mulher que pesquisa com a sensibilidade, né, e os olhos das comunidades da Amazônia, que entra na mata e não vê uma mancha verde, mas vê toda essa diversidade de beleza, de texturas, de aromas, de imagem, de sons e de tantas coisas. E eu queria deixar uma mensagem que tem a ver, né, com a força que a gente precisa encontrar na sociedade. Eu, quando era muito jovem, ia fazer 19 anos, teve um conflito de terra lá no meu estado, envolvendo 3 seringal, o Seringal Catuaba, Livramento e Benfica. E os jagunços isolaram os seringueiros que estavam fazendo um empate numa área e não deixavam passar comida, não deixavam passar nada, e eles estavam ali naquele canto, numa comunidade. Eu era voluntária da CPT, juntamente com uma outra menina de 17 anos, à época, a Selma, e o bispo precisava de alguém que fosse levar os alimentos para o pessoal. E nós nos voluntariamos, eu e a Selma. E eu estou colocando isso porque ficou aqui eu e a Rita, porque o Vigílio e o professor Recupero tiveram que sair, né? Então, 2 meninas, né? Eu, muito corpulenta, imagina, já sou assim hoje, imagina naquela época. Aí a gente ia com uma canoa, com alimentos, os mantimentos que tinham que ser comprados, né? Sal, leite para as crianças e tantas coisas, e uns cachos de banana por cima. E eles achavam que a gente era pequenos agricultores da margem do rio. Então a gente passava pela barreira dos jagunços e voltava, eles não davam a mínima para nós, porque o machismo nunca ia temer aquelas meninas. Nós alimentamos esse acampamento durante alguns meses, indo e voltando na canoa, e depois ganhamos o conflito, a CONTAG, a CPT, ganhamos na justiça, essas comunidades estão lá até hoje. Mas depois, quando eu já tinha ali uns 27 anos, numa reunião das comunidades de base, eu perguntei para o bispo, Dom Moacir, como é que o senhor mandou eu e a Selma, tão inexperientes, tão fraquinhas, bababá, para aquele conflito com jagunços tão perigosos? Claro que eu queria que ele elogiasse a gente, dizendo que a gente era inteligente, que a gente era corajosa. Inconscientemente era isso que eu estava pedindo. E ele mal olhou para mim e respondeu, né? E me ensinou a lição que eu trago comigo até hoje, não é? Ele olhou para mim e disse, minha filha, quem não tem quem mandar, manda qualquer um. E naquele dia eu aprendi o poder de qualquer um, né? E eu estou com qualquer um até hoje. Então, qualquer um jornalista, qualquer um cientista, qualquer um dona de casa, qualquer um jovem, qualquer um pode fazer, não é, aquilo que todo mundo precisa que faça, que é proteger as condições que promovem e sustentam a vida. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa de fazer essa integração aí entre a arte e essa dura realidade. Maravilha. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Rita, pela participação de vocês.
Outro dia eu estava lendo, né, o Obama falou que se entregasse todos os cargos do mundo, todos os cargos de alta posição para as mulheres, o mundo seria muito melhor. E a presença de vocês duas aqui, fechando a nossa live, só vem corroborar esse fato. Obrigada, parabéns. Muito obrigado a todos. Então, a gente encerra aqui essa live. Espero que todos que estejam assistindo tenham gostado e continuem assistindo o nosso festival, que ano que vem, se Deus quiser, será presencial lá na Amazônia.